juntos com vocês, demais. Eu estou recuperando a minha respiração aqui. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Estou de volta. Com a graça de Deus. Algumas pessoas estão preocupadas comigo e vieram, me abordaram e falaram: pastor, o senhor não está exagerando? Será que... Eu quero dizer para vocês, queridos, que eu estou aqui porque o médico disse que eu poderia estar, amém? Então eu estou sendo obediente, né, às recomendações médicas. Ele falou para que eu retomasse a minha rotina devagar, né? E eu sei que eu não posso fazer muitas coisas, mas ele não disse que eu não poderia pregar. Na verdade, ele disse que eu deveria ir me testando, né? Então, é o que eu estou fazendo. Esse domingo eu estou aqui, estou me testando para ver como eu me sinto, se eu não estou exagerando, se eu não estou passando dos limites. Preguei pela manhã e me senti bem, fiquei um pouquinho cansado, mas eu quero dizer para vocês que, para vocês não se preocuparem, porque se eu cansar, eu sento. E o fato de eu estar aqui também me ajuda bastante. O fato de eu estar pregando aqui, porque eu gosto muito de pregar, eu me sinto útil, me sinto relevante. Então o fato de eu estar aqui ministra muito a minha alma, as minhas emoções. Então, fiquem em paz e continuem orando, amém? Pela minha vida. Eu quero trazer para vocês uma mensagem que eu iria pregar no domingo. Domingo que sucedeu aí o meu infarto. Eu infartei no sábado e desde então eu não pude mais estar com vocês. E essa mensagem estava pronta. E creio que o Espírito Santo me fez lembrar que essa mensagem estava pronta. E quando eu fui ler ela de novo, fui meditar nela novamente, ela cresceu muito depois da minha experiência. Ela ganhou uma amplitude maior, uma maior profundidade. E eu senti no meu coração que eu deveria compartilhar com vocês. E eu quero orar, amém? Pai amado, eu te louvo pela tua palavra, porque ela alimenta a nossa alma e ela também nos dá direção, consolo, abrigo, encorajamento. E eu te agradeço, Senhor, porque não tem faltado palavra nesse lugar. Eu te louvo porque o teu Espírito tem falado conosco neste lugar, Senhor, e eu oro, Deus, para que a tua palavra nessa noite, ela encontre o lugar dela devido no nosso coração, e que o teu Espírito comunique ao nosso espírito as verdades espirituais contidas na tua palavra, Senhor, e assim a gente venha te conhecer mais a tua vontade, o teu caráter, e assim a gente cresça na nossa relação contigo, Senhor. Pai, eu oro para que todo impedimento saia desse lugar. Eu oro, Deus, para que toda barreira caia por terra, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos conecte contigo nessa noite. Nós só queremos ouvir uma única voz nessa noite. A tua voz, Senhor, direto nos nossos ouvidos, direto no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Eu estava pregando uma série de mensagens a respeito da vontade de Deus. E essa seria a última mensagem que eu iria pregar naquele domingo. E o texto base está lá em Romanos, no capítulo 12. Quem se lembra? Eu estava pregando a respeito da vontade de Deus. Eu acho que foram 3 mensagens sobre um tema muito relevante, que é a vontade de Deus e como nós podemos viver essa vontade, ou de como ela pode se manifestar na nossa vida. Se você abrir a tua Bíblia ali em Romanos, você vai botar aí, Dani? Romanos 12? Isso, Romanos 12, pode ser do 1. Eu quero ler de novo esse texto. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? O tema dessa mensagem é: seja feita a tua vontade. Quem já orou assim alguma vez a Deus, dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida? Quem já orou assim? Bastante gente, né? E é uma oração bastante comum, é uma oração bíblica, mas eu arriscaria dizer que muitos de vocês, ao fazerem essa oração, não se deram conta do que vocês estavam pedindo de fato. Porque nós temos alguma dificuldade de entender o que significa a vontade de Deus, ou de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E o objetivo dessa mensagem é trazer um entendimento bíblico a respeito disso, de você compreender mais a fundo o que significa parte daquela oração que Jesus faz, onde ele diz que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. E assim, você tendo uma melhor compreensão a respeito da vontade de Deus, você possa lidar melhor com isso, com o que significa essa verdade e de que forma ela se manifesta. E a minha oração é para que essa verdade ela entre no teu coração e ela te liberte nessa noite, para que você possa viver de uma maneira completa tudo aquilo que Deus, ou toda a vontade de Deus para a tua vida. Na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, certa vez os discípulos procuraram Jesus e pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Né, Anderson? O Anderson está dando aula sobre oração, né, Anderson? Na House School. Jesus ensinou os seus discípulos, está lá em Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida, que acho que a maioria de vocês conhece. E Jesus, ele diz assim: portanto, orem assim: Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Nós cantamos isso, né? Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas
livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa oração, Jesus ele ensina, ele menciona algumas petições, e uma delas é de que a vontade de Deus fosse feita na sua vida, como também na vida dos seus discípulos. Jesus sabia da importância, de como era importante que a vontade de Deus fosse feita na sua vida, na sua jornada e também na vida dos seus discípulos. Por isso, quando ele ora, quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele fala: olha, peça que a vontade do Pai seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E uma das coisas que nós precisamos entender a respeito da vontade de Deus é que a vontade, ela é de Deus e não nossa. Fala para o teu irmão aí do teu lado. Você precisa entender que a vontade é de Deus e não sua. Se nós lermos o texto ali de Romanos 12, versículo 2, a Bíblia vai dizer que assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Ele. A Bíblia então nos diz que Deus tem uma vontade e a sua vontade é tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para quem? Para Ele, porque a vontade é de quem? É dele. Essa é a primeira chave, a primeira verdade que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite. Então, quando você ora dizendo: Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida, você está dizendo: Senhor, faça na minha vida tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Não necessariamente para mim e para você. Há uma grande diferença entre a minha vontade e a vontade de Deus. E eu digo isso para vocês porque a nossa percepção a respeito da vontade de Deus, e eu falo por mim mesmo, ela vem de uma perspectiva muito nossa. Eu falava pela manhã que nós temos facilidade de dizer que Deus está ali, ou que é vontade de Deus, quando coisas boas acontecem conosco. É ou não é? Se acabar esse culto aqui e o irmão chegar para você e dizer: vamos comer uma pizza, o que você vai dizer para ele? É de Deus. É ou não é? Nós temos facilidade de relacionar as coisas boas, né, a Deus. Então, quando nos acontecem coisas boas, quando chegam boas notícias, né, quando você está passando por um momento prazeroso, quando você sente aquela sensação de bem-estar por conta de algo que você conquistou, né? Você agradece a Deus, né? Você relaciona isso às coisas de Deus. Mas essa perspectiva a respeito da vontade de Deus, ela não é bíblica. Porque nós olhamos para a vontade de Deus através de uma visão antropocêntrica, ou seja, onde o homem e a sua vontade estão no centro de todas as coisas. E aí então nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus. E lá em João, no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 38, Jesus ele confronta essa visão
humanista da nossa leitura a respeito da vontade de Deus, quando ele afirma o seguinte, ele diz assim: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Olha que afirmação clara, objetiva de Jesus. Jesus, ele diz assim: queridos, eu desci do céu, e eu desci do céu para fazer uma coisa, e é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui fazer a minha própria vontade. Aqui Jesus, ele confronta essa visão humanista, ele coloca as coisas no seu devido lugar, ele coloca Deus no centro de todas as coisas. Ele fala: não importa aquilo que eu quero, não importa as minhas vontades, não importa a forma como eu vejo as coisas, como eu sinto as coisas, importa é que a vontade do meu Pai se manifeste na minha vida, ou seja, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para Ele. Jesus, ele se esvazia de si mesmo, do direito de ter a sua própria vontade, para que a vontade de Deus, do Pai, se manifestasse sobre a sua vida. Lá em Romanos, no capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo diz: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. É nessa perspectiva que nós temos que entender a vontade de Deus. Não no critério humano, ou no seu próprio critério do que é ou não a vontade de Deus, ou de conveniência, ou de facilidades. Eu creio que Deus quer nos levar mais profundo nessa noite. Creio que Deus quer te mostrar um outro patamar a respeito de como você pode viver a sua vida e de como você pode experimentar a sua vontade sobre a sua vida. Jesus, ele viveu a vontade do Pai até as últimas consequências. Se nós olharmos para a história de Jesus, se nós vermos a forma como ele se esvaziou e se submeteu à vontade do Pai, lá em Mateus, no capítulo 26, o versículo 39, ali naquele momento onde Jesus estava lutando em oração e conversando com o Pai, ali no Getsemane, onde a Bíblia faz uma descrição de grande amargura de alma, de grande sofrimento, de grande aflição. Jesus, o texto diz que ele foi um pouco mais adiante dos seus discípulos, ele se ajoelhou, ele encostou o rosto no chão e ele orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, ele entendeu naquele momento que a vontade de Deus estava sendo cumprida na sua vida. E por mais difícil que fosse a sua angústia, a sua luta, a sua aflição, ele entendeu que isso agradava ao Pai. Ele entendeu que isso era bom, perfeito e agradável ao Pai. Apesar dele estar em grande aflição, ele se sujeitou porque ele queria realizar a vontade do Pai na sua humanidade. Ele entendeu que ele era um meio pelo qual o Pai estava cumprindo o seu plano de redenção. O plano de redenção era perfeito, era bom, era agradável. Deus idealizou este plano. E Jesus foi uma ferramenta, um meio pelo qual Deus cumpriu o seu plano de redenção, onde lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos,
porque por meio de Cristo, ele estava fazendo com que eles sejam seus amigos. Aqui a Bíblia diz que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Era o plano de Deus, era a vontade de Deus, que nós pudéssemos nos conectar novamente com Ele. Mas para isso, Jesus precisou se sujeitar à vontade do Pai. E por mais difícil que isso foi para ele, ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Tem uma passagem muito bonita também em João capítulo 4, versículo 34, onde Jesus fala: minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Em outras palavras, Jesus diz assim: o que me alimenta, o que alimenta a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vou terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Ainda que, para isso, eu tenha que passar por grande aflição, por grande luta, por grande angústia. Ainda assim, eu vou orar e vou dizer: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Queridos, quando você ora a Deus e quando você diz: Senhor, eu não quero viver a minha vontade, eu quero que a tua vontade se manifeste na minha vida, você precisa entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a Deus. Então você pode, assim como Jesus, começar a perceber que Deus tem os seus caminhos no meio das lutas e das aflições da vida. Que Deus manifesta a sua vontade boa, perfeita e agradável sobre a minha vida, sobre a tua vida, ou sobre todos aqueles que se sujeitam a Ele. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda assim lá Deus está. Ainda assim lá Deus está cumprindo o seu propósito, a sua vontade sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando você entende isso, você começa a perceber Deus em todos os aspectos da sua vida, em todos os momentos da sua vida, seja nos dias bons, seja nos dias de grande aflição e de grande luta. Assim foi na vida de Jesus e assim foi na vida de muitos personagens da Bíblia. Homens e mulheres de Deus que viveram a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Eu separei aqui mais dois personagens do Novo Testamento que cada um viveu a sua maneira, cada um viveu a vontade de Deus na sua vida, que cada um cumpriu o propósito de Deus na sua vida e nos deixaram um legado de verdade, de história. E o primeiro deles é João Batista. Quem conheceu João? Quem conhece aqui João Batista? Já ouviu falar? O João? Quem conhece o João? É possível que você já tenha ouvido falar a respeito desse homem. João Batista, ele foi um cara muito especial. A história dele, se você quiser ler, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Ali tem toda uma descrição a respeito de João Batista. E João, ele nasceu de uma maneira especial. O seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel. Lembra do anjo Gabriel, pessoal? O mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus. O mesmo anjo que apareceu para Maria, né,
dizendo que ela estava grávida e geraria um filho e que essa criança se chamaria Jesus. Foi o mesmo anjo que apareceu para Isabel ali e disse: olha, não é? Você terá um filho. Ou seja, é um menino que já nasceu de uma maneira, né, especial, diferente. O texto diz que o seu nascimento traria alegria e felicidade para todo o seu povo. Diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Olha que maravilhoso isso. Diz o texto que assim que ele nascesse, o Espírito de Deus será derramado sobre essa criança. Levaria muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Seria um mensageiro forte e poderoso como o profeta Elias. Ele iria preparar Israel para a vinda de Jesus. Ele seria um grande homem aos olhos de Deus. Tudo isso está aí descrito nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se você ler, você vai ver toda essa descrição. Que cara incrível, vocês não acham? Um cara que nasceu com um propósito. Um cara que nasceu para viver a vontade de Deus na sua vida. E eu creio que até esse ponto nós não temos muita dificuldade de dizer, é de Deus, esse menino é de Deus, né, Gê? É um homem rústico, né? Nasceu para vencer, nasceu para ser uma ferramenta poderosa de Deus, nasceu para ser um profeta poderoso como foi o profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel. Nesse momento a gente se alegra, a gente fala, é de Deus. Mas esse mesmo menino, que depois se tornou um homem, ele foi um nazireu separado, ele vivia no deserto, ele não vivia na cidade, ele vivia nos desertos, ele comia mel e gafanhotos e se vestia com peles de camelo. Nome rústico, né, gente? Esse era rústico, né, brother? Era o máximo, né? Pensa, queridos. E ele tinha na sua boca uma mensagem poderosa de arrependimento. A sua pregação dizia: a raça de víboras, arrependei-vos. Uma mensagem forte. Uma voz que clamava no deserto. Uma voz que veio preparar o caminho para o ministério de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo. Que não teve medo de confrontar o pecado da sua época. E não somente do povo, mas confrontou o pecado dos poderosos, especificamente de Herodes. E por conta disso foi preso, encarcerado, porque desafiou a autoridade, apontou o pecado dos poderosos. E a Bíblia diz, se você ler a história de João, que ele morreu antes de Jesus, ele nasceu antes de Jesus e morreu antes de Jesus. Se Jesus morreu com 33 anos, ele deve ter morrido 32. Depende do mês aqui, né? Não sei, não fiz essa conta. Falta que ele morreu antes de Jesus. Talvez era o início do ministério de Jesus, foram 3 anos, talvez com uns 30 anos de idade. E este homem de Deus, este homem cheio do Espírito Santo, profeta de Deus, foi encarcerado e morreu decapitado por ordem de Herodes e pelo capricho de uma mulher. Diz o texto que a sua cabeça foi apresentada numa bandeja, num banquete para os poderosos. Assim morreu João Batista. E Jesus, quando fala a respeito de João, ele diz que de todos os homens que já haviam nascido, João era
o maior de todos. Esse homem, ele viveu uma vida com propósito. Esse homem nasceu e morreu no centro da vontade de Deus. Assim como Jesus, que foi pregado num madeiro e morreu como maldito, ele morreu no centro da vontade de Deus. Assim como João decapitado, ele também morreu no centro da vontade de Deus, cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito, viveu uma vida cheia de significado. Ainda que assim, ainda que morrendo de uma forma terrível. Um outro homem que eu gostaria de mencionar é o apóstolo Paulo. Creio que vocês também já ouviram a respeito dele. Nesses meus tempos de reclusão, eu assisti o filme O Apóstolo Paulo, né? Eu não lembro como é que chama o filme. Paulo, Apóstolo, né? Apóstolo de Cristo. É uma dica para você assistir em casa, muito bom. Paulo, ele nasceu em Tarso, na Sicília, no centro da cultura grega. Ele era um cidadão romano, mas também era judeu. Judeu da dispersão, ele era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. E ele era um membro zeloso do partido dos fariseus. Então era um homem que tinha dupla cidadania na época, isso era o top, né? Porque você ser cidadão romano te garantia uma série de direitos. Mas além de ser cidadão romano, ele também fazia parte da elite judaica. Ele fazia parte de um partido muito específico dos fariseus, dos homens doutores da lei. Diz a Bíblia que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensino do renomado doutor da lei, Gamaliel. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, ou seja, ele teve todo o conhecimento da lei, e ele era um homem muito zeloso, muito temente a Deus, um homem da elite judaica, um cidadão romano. E diz a Bíblia que ele, acreditando estar servindo a Deus, ele perseguia a igreja, porque ele entendia que aqueles que estavam se levantando, aqueles do caminho, como dizia na época, aqueles seguidores de Cristo, estavam deturpando a lei, deturpando os decretos de Deus. E esse homem, então, perseguia a igreja. Mas diz a Bíblia que, lá em Atos capítulo 9, você pode ler essa história, um dia, Saulo indo para Damasco perseguir a igreja, ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro a Bíblia diz que ele ficou cego e ali ele se converteu a Cristo, ele se entregou a Cristo e ele foi cheio do Espírito Santo. Se você ler a história, você vê que Deus fala com Ananias, e Ananias ele vai orar, colocar as suas mãos sobre Paulo, e naquele momento que ele ora, os seus olhos são abertos e ele é cheio do Espírito Santo. E Paulo, naquele momento, ele passa de perseguidor para se tornar perseguido. Ele se torna igreja, ele se torna um discípulo de Cristo. E a partir desse momento da sua vida, ele começa a passar por grandes aflições e muitas lutas. Ele se torna um discípulo de Jesus e ele se sujeita a viver não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus sobre a sua vida. Como ele mesmo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Outras palavras, ele está dizendo, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus sobre a minha vida. E se você ler ali em Atos, o capítulo 9, verso 16, ali Deus fala para Ananias o seguinte: Ananias, eu mesmo hei de mostrar a Paulo tudo que ele há de sofrer pelo meu nome. Então nós vemos ali o início de ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz 3 viagens missionárias, muito frutíferas, mas ele passa por muitas lutas, aflições e angústias de alma. Um homem que aprendeu a sofrer, passou por todo tipo de provação, de privação, todo tipo de perigo de morte. Um homem que passou por vários açoites, prisões, porque ele se sujeitou a viver debaixo da vontade de Deus. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada da Hoste, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado pelas mãos de Nero. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, já ali no final da sua jornada, ainda preso, Paulo sabia que os seus dias estavam acabando, ele já entendia que a sua morte estava próxima, e ele faz uma afirmação que mostra a forma como ele enxergava a sua vida e a forma como ele se posicionou diante da sua jornada. Ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui o apóstolo Paulo, ele olha para toda a sua jornada, ele olha para trás na sua vida, e ele diz: eu combati o bom combate, eu vivi no centro da vontade de Deus, eu não busquei uma vida de facilidades, eu não busquei uma vida de conveniência, eu me sujeitei a viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, ainda que para isso eu tivesse que abrir mão da minha própria vida, ainda que eu tivesse que morrer para mim mesmo, ainda que eu tivesse que passar por grande aflição. Eu combati o bom combate, eu terminei a obra que Deus entregou, eu guardei a minha fé. Essa é a declaração de um homem em paz com a sua própria consciência, sabendo que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifestou na vida de Paulo a despeito das suas lutas. Querido, eu quero te dizer que viver a vontade de Deus é um grande privilégio. E eu quero te encorajar a que você continue orando para que a vontade de Deus se manifeste na tua vida. Porque não há nada mais precioso, não há nada mais verdadeiro, autêntico, genuíno para um cristão experimentar a vontade de Deus na sua vida. Então continue orando, coloque os seus joelhos no chão e fala: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio uma vida sem significado, sem propósito, uma vida de facilidade, de conveniência. Eu me esvazio para que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu oro para que essa oração seja a tua oração. E é um grande privilégio viver a vontade de Deus, não pelo fato de você passar pela vida sem lutas e aflições. Esse não é o privilégio. E se alguém disse para você que se você for andar com Jesus, e se alguém vendeu para você a ideia de que ser discípulo de Cristo significa passar por essa vida sem aflição, eu digo que essa pessoa mentiu para você.
Porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Então, o privilégio não é o fato de nós passarmos pela vida sem lutas e aflições, mas é pela certeza de que em tudo o propósito de Deus está se cumprindo e o seu nome está sendo glorificado na nossa vida. Seja nos dias bons, seja nos dias difíceis, Ele é Senhor. E Ele usa a nossa dor, Ele usa a nossa aflição, não porque Ele tenha prazer na nossa dor, mas porque através da nossa dor, Ele realiza o seu querer na nossa vida. Amém, queridos? Eu oro para que essa palavra ela marque a tua vida nessa noite. Em primeiro lugar, para que você deseje mais e mais viver a vontade de Deus. Em segundo lugar, para que ao você desejar mais a vontade de Deus, você resista à tentação de viver uma vida de facilidades e de conveniência. Não existe conveniência no cristianismo. Não existe facilidades no cristianismo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Ele está te chamando para que você venha após Ele. E a minha oração é para que, ao você resistir à tentação de viver uma vida de facilidade, o amor de Deus seja derramado sobre você de uma maneira tal que você esteja pronto para morrer em nome de Jesus. Se isso lhe for pedido, se assim for a vontade de Deus, que o nosso morrer gere vida. Que o nosso morrer produza legado. Se o meu morrer cumpre a vontade de Deus, que assim seja. Se o meu morrer glorifique a Deus, assim seja, porque assim Jesus morreu, glorificando o Pai. Porque assim João Batista morreu, porque ele não se curvou diante do pecado dos poderosos, ele não tinha um discurso conveniente, ele cumpriu a vontade de Deus, e assim o apóstolo Paulo combateu o bom combate e venceu. Porque o mais importante, querido, não é essa vida, mas é quem nos espera do outro lado. Quando eu estava infartando ali na praia, tem muita história aí, e eu vou soltando aos poucos, à medida que Deus vá ministrando o meu coração. Mas quando eu saí do mar e comecei a sentir aquela dor no peito, aquela sensação de morte, de mal-estar, eu sentei na areia e estava sem forças, assustado. Eu sabia que eu tinha que ir para casa. Eu sabia que eu tinha que pegar aquela trilha. Não havia bombeiro, não havia só o Adri. Cadê o Adri? Está lá atrás. Falei que o Deus mandou o Adri, a Lu, a família para cá. Eles mudaram recentemente. Ele trouxe o Adri para o Adri me trazer para casa. Não é, Adri? E eu sabia que eu tinha que ir embora para casa, e há uma trilha longa, uma meia hora de caminhada na areia. E eu já estava infartando. E naquela hora eu me levantei e falei para a Adri: Adri, eu preciso ir para casa.
vamos caminhando. Eu acho que foi as últimas palavras que eu falei para você, né, Adri? Depois eu comecei a conversar com Deus. E eu mergulhei numa conversa com Ele. E foi tão bom, porque a hora que eu fui ver, eu já estava chegando no final da trilha. Mas nesse percurso, eu conversava muito com Deus e uma coisa que estava muito presente nessa conversa era uma paz muito grande. Eu estava em paz comigo mesmo. Eu sabia que eu poderia morrer a qualquer momento. Eu sabia que o meu coração poderia não suportar e eu poderia me dobrar os meus joelhos e cair em terra ali, mas eu tinha uma paz tão grande, queridos, tão grande no meu coração, porque eu dizia para Deus: Deus, se é minha hora, eu estou em paz, porque eu não vivi outra vida senão a vida que o Senhor tinha para mim, e se esse é o último dia da minha existência, eu estou indo em paz. Não havia grandes remorsos no meu coração. Eu olhava para a minha vida e eu conversando com Deus, eu dizia: obrigado, Senhor, porque eu vivi uma vida na tua presença e eu entendi que não era mais a minha vontade, mas a sua. E então, se assim termina a minha jornada, eu estou em paz, Senhor, me leva para casa. E eu compartilho isso com vocês, porque vocês não precisam passar por uma experiência de morte para vocês reavaliarem a vida de vocês. É muito comum, quando alguém passa por uma experiência forte, como essa, depois dizer: não, agora eu vou viver uma nova vida. Não, não é. Quem já ouviu isso? Não, agora eu vou mudar tudo. Não, agora eu vou. Dá a impressão de que a vida dele, ele estava vivendo uma vida que não era dele. E eu não quero que vocês cheguem no fim da jornada de vocês e vocês percebam que viveram a vida errada. Que vocês viveram aquém, muito longe daquilo que Deus sonhou, desenhou e idealizou para vocês. Eu oro para que vocês tenham paz diante de Deus e paz diante da tua própria consciência, de que a vida que vocês estão vivendo hoje em Cristo é uma vida com propósito. É uma vida alinhada à vontade de Deus. É uma vida que está alinhada com o coração de Deus. Nós somos tentados a viver a nossa própria vida, mas não é essa vida que Deus tem para nós. Viva a vida que Ele tem para você. Faça esse exercício, se esvazie, para que Ele te preencha. Abra mão para que Ele acrescente. Conserte a tua rota, porque você não sabe mais quantos dias você tem sobre essa terra. Mas até lá, que você possa ter paz consigo mesmo, com a tua consciência e com Deus, de que em tudo você está no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Feche os teus olhos, eu quero orar com você.